Bem-vindos ao mundo Progás Braese, de equipamentos para gastronomia. Antes de instalar e utilizar o equipamento, leia atentamente o manual de instruções que acompanha o produto. Máquina para crepes suíços a gás ou elétrica Progás. PRK 06E, PRK 12E, PRK 60G, PRK 120G. Máquinas para o preparo de crepes suíços. Estrutura em aço inox com prensa maciça em alumínio. Disponíveis com 6 ou 12 cavidades. Modelo a gás com queimadores na parte inferior e superior do equipamento. Modelo elétrico com termostato para controle de temperatura, lâmpada piloto, voltagem de 110 ou 220 volts. Instalação e funcionamento da máquina de crepes elétrica. Este equipamento é fabricado em chapa inox e revestido com uma proteção em PVC. Retire toda a proteção de PVC antes de usar o equipamento. Antes de ligar o plugue à rede elétrica, certifique-se de que a voltagem elétrica de seu estabelecimento seja a mesma indicada na etiqueta fixada ao seu equipamento, 110 ou 220 volts. Gire o botão do termostato posicionando-o na temperatura desejada. O controle de temperatura é realizado através do termostato que liga e desliga as resistências automaticamente, mantendo a temperatura desejada. A lâmpada piloto indica o processo de liga e desliga do termostato. Por medida de segurança e eficiência de seu equipamento, é recomendada a ligação do fio terra, 2,5 mm. O fio terra não deverá ser ligado ao neutro da rede elétrica, canos de água, redes de gás, etc. Instalação e funcionamento da máquina de crepes a gás. Este equipamento é fabricado em chapa inox e revestido com uma proteção em PVC. Retire toda a proteção de PVC antes de usar o equipamento. Abra o registro do gás na válvula fixada no botijão. Gire o botão de controle do gás para a posição desejada, fogo alto ou baixo, e acenda o queimador. Observação: o botão da esquerda acende o queimador superior e o botão da direita acende o queimador inferior. Os queimadores superior e inferior possuem acendimento individual. O queimador superior é infravermelho e deve ser aceso através de sua tela. Verifique se os queimadores acenderam corretamente, evitando assim acidentes. Quando não estiver utilizando o aparelho, mantenha o mesmo em fogo baixo, com as placas fechadas, mantendo assim a temperatura uniforme. Dicas importantes: aguarde aproximadamente 15 minutos para o pré-aquecimento. O equipamento não deve ser instalado em situações que fique embutido. Modo de preparo e instruções de uso. Ingredientes para preparo da massa do crepe: 8 ovos, 2 colheres de sal, sopa rasa, 4 colheres de açúcar, sopa cheias, 6 colheres de amido de milho, sopa, 12 colheres de leite em pó, sopa, 8 xícaras de farinha de trigo, 7 colheres de fermento químico, chá, 10 colheres de queijo ralado fino, chá, aproximadamente 1,5 litro de água. Use uma batedeira ou liquidificador para misturar os ingredientes. Coloque primeiramente os ingredientes secos e depois os líquidos. Atenção! O ponto da massa deverá ser dado controlando a água. Atingindo o ponto da massa, monte o palito com o recheio de sua preferência: queijo, goiabada, chocolate e outros. Certifique-se que o equipamento está pré-aquecido a 200 graus. Com a ajuda de um pincel, unte as cavidades do equipamento com margarina. Após, derrame a massa em cada cavidade. Observação: para não transbordar a massa, é indicado colocar 3/4 de massa na cavidade. E mergulhe os palitos, um a um, com o recheio na cavidade. Cubra-os com massa, abaixe a tampa
e aguarde aproximadamente de 3 a 5 minutos. Transcorrido o tempo, levante a tampa, retire os crepes e está pronto. Rendimento aproximado por receita de 45 a 50 crepes. Limpeza e conservação. As chapas devem ser untadas com margarina utilizando um pincel e a limpeza deve ser feita com uma escova de latão, sempre que for utilizada, para evitar que a mesma fique com resíduos. Antes de instalar e utilizar o equipamento, leia atentamente o manual de instruções que acompanha o produto. Para maiores informações, consulte Departamento Técnico. A Progás Braesco faz tudo por você.